Olá, eu sou a Leidiane Melfi, terapeuta e consteladora familiar. E neste vídeo vamos falar sobre como funciona as minhas sessões de terapia não convencional e quais são as linhas de conhecimentos que atuo nos meus atendimentos. Primeiro, é importante deixar claro que cada pessoa é única e que cada caso é um caso. Aqui irei explicar um pouco de como funciona o meu trabalho, mas não podemos deixar de considerar que cada ser é único e que a terapia é realizada de acordo com a necessidade ou a busca de cada um, ok? Sim, terapia não é só para quando estamos passando por algo difícil em nossas vidas. Também fazemos esse tipo de terapia para autoconhecimento, para a expansão da consciência, né, do nosso ser. Então, assim, a terapia que realizo, ela é uma terapia não convencional, em que trabalho com várias linhas de conhecimentos, com diversas ferramentas, técnicas, que são utilizadas de forma organizada, de acordo com a necessidade de cada um. E tem como base três grandes pilares. O primeiro pilar é a sistêmica, relacionada à constelação familiar. O segundo pilar é a espiritualidade, com uma visão reencarnacionista e sem vínculo religioso, tá? Aqui não tem nada a ver com religião. E o terceiro pilar é autoconhecimento e expansão da consciência do ser. Bom, os pilares, eles são trabalhados de forma simultânea, porque uma coisa não está desconectada da outra, mas irei explicá-los de forma separada para facilitar o entendimento, tá? Olha só, dentro do primeiro pilar, né, dentro da sistêmica, nós trabalhamos com os conhecimentos relacionados à constelação familiar. Então, fazemos inúmeros exercícios práticos que têm algumas finalidades. Uma delas é identificar e tratar a verdadeira causa, a origem dos problemas, assim como mostrar a solução, os caminhos saudáveis a serem percorridos para que o problema se resolva. É importante entendermos que quando estamos passando por dificuldades, sejam elas quais forem, por problemas diversos, por conflitos, por doenças físicas ou doenças emocionais, por exemplo, por depressão, estamos com dificuldades para ganhar dinheiro, dificuldade nas relações amorosas, relação difícil com pais ou relação difícil, conflituosa com filhos, sentimentos de rejeição ou qualquer outra coisa, é de extrema importância compreendermos que estes não são os nossos reais problemas. Eles são apenas sintomas que escondem o verdadeiro problema. Os sintomas, eles nos dizem sim algo, mas não estão neles o verdadeiro problema que precisa ser resolvido. Tentar resolver apenas o sintoma é o que faz nos depararmos com problemas que ficam indo e voltando, que não são resolvidos por definitivo. É por isso que o foco aqui é identificar e tratar o real problema, aquilo que desencadeia o sintoma ou os sintomas que você esteja apresentando, independentemente da área da sua vida que estes sintomas estão se manifestando. Então, através destes conhecimentos teóricos e práticos, nós conseguimos entender o porquê de muitos conflitos, o porquê de muitas dificuldades, o porquê de problemas de relacionamento, seja amoroso ou não, por que nos falta prosperidade, por que é tão difícil ganhar dinheiro, por que estamos desenvolvendo determinadas doenças e muito mais. Com essa linha de conhecimento, também fazemos uma série de exercícios para trabalhar traumas, bloqueios e para ressignificar as histórias da nossa criança interior ferida. Aqui, identificamos e tratamos as feridas não cicatrizadas e os traumas que trazemos desta e de outras vidas, inclusive o que carregamos dos nossos pais e de nossos ancestrais. Com qual intenção? Com a intenção de resolver as questões que estão doendo dentro de nós e que nos deixam conectados a destinos difíceis, inclusive repetindo muitas vezes esses mesmos destinos. E por que precisamos resolver isso?
porque enquanto estamos conectados a acontecimentos nossos ou de nossos ancestrais que ocorreram no passado, seja um passado recente ou distante, nós deixamos de nos conectar com o momento presente e de viver uma vida realmente próspera, saudável e feliz. Inclusive, se você já fez constelação familiar comigo ou com outros profissionais e está achando difícil na prática lidar com as informações apresentadas, venha fazer terapia. Durante as sessões de terapia, trabalhamos de forma profunda e detalhada as dinâmicas apresentadas durante o atendimento de constelação familiar. Relacionamos a teoria com a prática, com o seu dia a dia, para que aos poucos você consiga ressignificar o que for necessário e se permitir viver uma vida leve e feliz. No segundo pilar, que diz respeito à espiritualidade, eu agrego inúmeros conhecimentos que trago ao longo dos anos de muitos estudos e práticas. Aqui estamos falando de assuntos relacionados à nossa espiritualidade, que nada tem a ver com religião ou com ensinamentos baseados nas mesmas. Através de uma visão reencarnacionista, conseguimos ter maior e melhor compreensão, por exemplo, do que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida atual. Entendemos melhor o que são e como lidar com os inúmeros gatilhos que nos ocorrem, que nada mais são do que oportunidades no nosso caminho evolutivo para entendermos melhor quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui nesta vida. Aqui, neste pilar, também olhamos para as nossas sombras e para aquilo que precisa ser resolvido para nos reconectarmos com o todo, com a fonte criadora e para cumprirmos nossa missão. Infinitas possibilidades são possíveis nesse pilar da espiritualidade. Agrego conhecimentos e práticas conforme necessidade e afinidade de cada pessoa. Essa é uma parte, das sessões que quando a pessoa tem afinidade e acredita, também fazemos vários exercícios com a ajuda do mentor espiritual da pessoa, que lhe auxilia ali nos exercícios e até mesmo traz orientações, mensagens canalizadas pela própria pessoa. Então, eu ajudo o cliente a se conectar com o seu próprio mentor para que ele mesmo possa ali, canalizar uma orientação, uma mensagem. Tudo isso permite que não fiquemos limitados somente a acontecimentos desta vida e que tenhamos a oportunidade de identificar a causa de conflitos ou problemas cuja origem já vem de tempos anteriores. O foco é identificar a causa, a origem dos problemas, tratá-los e não olhar apenas para os sintomas, que na verdade só existem para esconder, para camuflar o verdadeiro problema. Com isso, temos uma visão mais ampla do ser como um todo, em todos os seus aspectos, seja ele físico, emocional, mental ou espiritual. No terceiro pilar, referente a autoconhecimento e expansão da consciência do ser, fazemos muitos exercícios para desenvolver o autoconhecimento. Por quê? Porque diversas situações que ocorrem em nossa vida e não sabemos lidar com elas, nós não sabemos muitas vezes nem qual é a melhor decisão a ser tomada, qual o melhor caminho a ser seguido. Não sabemos o que nos faz feliz, o que é importante ou não para nós, e até mesmo não sabemos quem somos pelo simples fato de não nos conhecermos. Aqui também fazemos exercícios para auxiliar na reprogramação mental, emocional e vibracional, porque a grande verdade é que se continuarmos com os mesmos tipos de pensamentos, os mesmos tipos de sentimentos e atitudes, ou seja, com o mesmo nível de energia, as coisas não vão mudar na nossa vida. Não existe milagre. As coisas acontecem ou melhoram somente a partir da nossa mudança interna e externa.
Se estamos conectados com energia só de dor, de reclamação, de vitimismo, dentre outras neste sentido, então não vamos sair do lugar, porque vamos continuar atraindo mais e mais problemas. Tudo no universo é energia, entenda isso. E só atraímos pessoas e situações que vibram na mesma frequência que nós. Os exercícios teóricos e práticos utilizados aqui servem para nos ajudar no fortalecimento e elevação do nosso padrão vibratório. Isso irá nos conectar com situações melhores e pessoas mais evoluídas moralmente e espiritualmente. Autoconhecimento, expansão da consciência do ser e elevação vibracional são chaves para conseguirmos, com sabedoria, sair dos ciclos repetitivos que nada tem agregado de positivo em nossas vidas. Serve para atrairmos situações e pessoas mais saudáveis, para sermos felizes e para vivermos no nosso propósito. Então, estes são os 3 grandes pilares do meu atendimento. Eu quero te dizer ainda que terapia é muito útil sim naqueles momentos, diversos momentos em que somos tomados por desafios que nos desequilibram e que, como consequência desse desequilíbrio, acabamos desenvolvendo uma série de bloqueios, medos, traumas, doenças, sejam elas físicas, emocionais ou mentais, né? Até mesmo crenças limitantes, relacionamentos difíceis, dificuldades financeiras, insucesso em várias áreas, problemas ou bloqueios emocionais, falta de autoconhecimento e tantos outros problemas que acabam influenciando e nos impedindo de sermos prósperos, felizes e saudáveis. Mas também existem aqueles momentos que simplesmente queremos dar um passo adiante. Queremos nos conhecer melhor, queremos entender mais quem somos, o que viemos fazer nessa vida, qual é a nossa missão neste mundo e contribuir de forma positiva para o nosso processo evolutivo. Nós sabemos que nem sempre conseguimos lidar sozinhos com tantos desafios e com nós mesmos. E é por isso que as sessões de terapia, elas podem nos ajudar. Sobre os meus atendimentos, eu também preciso que você entenda que, apesar de eu ter te explicado aqui esses 3 grandes pilares, que norteiam, que baseiam bastante as minhas sessões de terapia, eles não são os únicos, ok? E eu também estou em constante aprendizado, E conforme eu vou aprendendo, eu também vou expandindo a minha consciência. Claro que isso vem também para dentro dos meus atendimentos. Não tem como eu fazer um vídeo explicando tudo, todos os caminhos, todas as linhas de pensamento que eu atuo, até mesmo dentro de cada um desses grandes pilares, nós falamos de mecânica quântica? Sim, nós fazemos muitos exercícios. Então, assim, é tudo muito amplo, Tem muitas outras situações que nós vamos trabalhando, tudo de acordo com a necessidade e afinidade de cada um. Então, não se baseiem apenas em limitar, as nossas sessões de terapia baseado nisso que eu trouxe aqui de explicações, porque vai muito além. Então, se você sentiu o chamado, se você quer entender melhor como funciona essa terapia, gostaria de ter mais detalhes, se você quer saber se esse tipo de terapia consegue te auxiliar em algum tipo de processo de necessidade que você está passando no momento, ou para o seu processo de despertar espiritual, de evolução, de consciência, de expandir essa consciência de autoconhecimento e tudo mais, me chama. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais, o número do meu telefone. Venha falar comigo que eu te ajudo a entender se a terapia, se essa linha de terapia é a mais indicada para você ou se existem outras indicações, Porque cada caso é um caso. Então, quem já me procurou, sabe que a primeira coisa que eu pergunto é: olha, me conta um pouquinho o que você está buscando, o que você está precisando para eu te ajudar a entender o que poderia ser mais indicado. Porque às vezes a pessoa vem com uma ideia, eu quero constelar ou eu quero fazer terapia.
Então, assim, eu ajudo a entender o que poderia ser mais indicado naquele primeiro momento. Então, se você sentiu o chamado e quer entender melhor como que funcionam as minhas sessões de terapia, pode vir falar comigo que vai ser uma honra te auxiliar aí nesse processo.